graça de Deus, irmãos, eu tenho dois objetivos claros nessa noite com esse tema. Não combinei com a família, mas o texto é o mesmo, Efésios capítulo 2. E estava pensando na leitura e na produção dessa mensagem sobre aquele período que estávamos lá no bairro Timbaúbas, perto da casa do irmão Dean, e a gente ia andando ali naquelas ruas e falando com algumas pessoas sobre Jesus Cristo, sobre salvação. E teve um homem, salvo engano, o nome dele era Seu Raimundo, ali abaixo, acho que 2 quarteirões da esquina. E a gente falou e usou esse termo: olha, nós somos salvos em Jesus Cristo. Ele disse: salvo o quê, rapaz? Você é um pecador como eu, um comedor de feijão, aquela expressão que é bem conhecida, né? Come arroz, come cuscuz, come igual a mim. Como é que você abre a boca e diz que está salvo? Quando na realidade não há um conhecimento a respeito deste tema, desse processo. Porque nós dizemos não é algo que pertence a nós, algo que nós temos, algo que nós conquistamos. Pelo contrário, nós não tínhamos nada para receber. Nós não apresentávamos nada para receber. Pelo contrário, é totalmente o contrário do pensamento daquele homem. E também um outro objetivo, esse de nós como cristãos, está pensando cada vez mais sobre essa graça que foi derramada em nossas vidas, e você que está aqui essa noite, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ainda não conseguiu entender, que ainda não teve esse relacionamento aproximado, que você preste atenção, que Deus possa falar ao seu coração através desse texto, mostrando assim a necessidade que nós temos da graça de Deus. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, texto esse que já foi lido. Eu não vou fazer essa leitura completa novamente, mas vou dividir esses 10 versículos, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós iremos passar por essas etapas, versículo 1 a 3, tratando a nossa situação, como estávamos antes do encontro com o Senhor, antes de Deus nos resgatar pela sua graça. Efésios do 4 ao 6, a mudança que essa graça proporcionou nas nossas vidas. O versículo 7, um objetivo que Deus quer que façamos de acordo com toda essa mudança que recebemos dele. E dos versículos 8 ao 9, algumas pontuações e conclusões do apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. Essa carta ela foi escrita aproximadamente em 62 depois de Cristo. Essa carta ela tem um teor geral, ela não trata especificamente de alguns problemas, como nós percebemos em algumas outras cartas do apóstolo Paulo, mas ela trata de temas gerais. Essa carta ela era circular, ela ia passar em muitas igrejas, apresentando todas essas verdades sobre a graça de Deus. Uma escolha soberana, você percebe claramente nessa carta, você que já leu, e eu acredito que todas as famílias, todos os componentes da família devam ter lido pelo menos uma vez já, neste período, essa carta, porque essa carta é a que nós estamos trabalhando em todo o nosso programa do Família Completa para Cristo. E você já deve ter percebido que essa graça soberana, ela se apresenta na nossa santificação, na nossa escolha, na nossa herança que nós temos com Cristo, na nossa adoção como filhos, na frutificação e uma estruturação da família, nos frutos que nós iremos dar, na unidade da igreja através dos dons que Deus estabeleceu para coordenar ela, pastores, apóstolos, profetas. Essa graça de Deus, ela permeia por completo o livro de Efésios. Essa graça de Deus que nos alcançou, você percebe ela nitidamente em várias situações no livro. Nesse capítulo 2 especificamente, foi um tema que nós abordamos desde o início aqui dos louvores, a ministração, os textos lidos, falando a respeito disso, de uma graça que nós não merecíamos, mas ela sobreveio sobre nós com força tal que nós não conseguimos compreender. E você percebe essa graça sendo exposta
através dos 3 primeiros versículos de Efésios capítulo 2, peço a vocês que me acompanhem nessa primeira leitura, ela sendo exposta a partir da demonstração de uma situação que nós estávamos, que nós tínhamos, e que outras pessoas ainda que não foram alcançadas por essa graça, continuam nessa situação. Uma situação de necessidade extrema, uma situação que não tinha outra saída senão receber sobre si a ira de Deus. Paulo diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a exposição inicial do começo do capítulo 2 de Efésios é esta. Esta era a situação que nós estávamos antes de ser alcançados pela graça. E você vai perceber claramente que todas as expressões, os termos que falamos, a forma que falamos, são todas voltadas para o passivo. Nós recebemos, nós fomos alcançados, nós estávamos completamente afastados. E não só isso, nós não tínhamos nenhuma ideia do que era Deus. Nós vivíamos afogados em lama, nos nossos desejos, nos nossos pecados, na nossa mente, na nossa forma de conduzir a vida, na nossa forma de pensar sobre a vida, totalmente distantes de Deus, não tínhamos nada para oferecer, não tínhamos nenhuma conduta, nenhuma percepção, nenhuma característica que chamasse a atenção de Deus para que essa graça fosse derramada sobre nós. Não tínhamos nada, pelo contrário, estávamos mortos, completamente inúteis. E ele vai abordando sobre isso logo no início, dizendo: Ele vos deu vida. Essa expressão inicial por si só, independente de todas as outras informações que nós vamos ter nesse texto, ela por si só já é graça. Ele deu vida quando havia morte. É interessante ele começar, se você voltar aí uma página e perceber os 3 últimos versículos do capítulo 1, Deus concedendo a Jesus Cristo, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse enchimento, essa plenitude, ela sobreveio sobre nós através da graça de Cristo e nos deu vida. Em um momento, em uma situação onde estávamos mortos. Então, por si só, essa expressão, Ele vos deu vida, já é graça. Só que você vai perceber que no decorrer desse texto, essa graça, ela vai aumentando e a nossa percepção sobre ela tem que aumentar também. Um outro fator que nós precisamos entender é que a graça de Deus, a partir do momento que você compartilha com outras pessoas, a partir do momento que você reflete sobre ela, a partir do momento que você começa a entendê-la, ela vai tomando uma forma grandiosa, pelo menos na nossa percepção, que nós somos limitados em entendê-la, e ela vai tomando uma forma grandiosa de um jeito que você começa a viver a plenitude da vida cristã. Chama muita atenção alguns irmãos hoje, crentes e igrejas, que através das suas palavras, da sua conduta, da sua forma de viver a vida cristã, parece que estão se distanciando de conceitos como esse ou de verdades como essa, que não está sendo
arraigado, não está sendo edificado, não está sendo produzido nos corações de cada pessoa, de entender essa graça, de entender como fomos alcançados, de entender a situação que estávamos. E a graça de Deus, ela começa a partir dessa percepção. Ela se intensifica quando o próprio versículo diz: quando estávamos mortos em transgressão e pecado. Nós éramos totalmente incapazes de conseguir algo. Totalmente incapaz. Fixe isso na sua mente. Pense constantemente nisso. Totalmente incapaz, porque nós estávamos mortos. Romanos 3 vai dar uma clareza sobre essa situação em que estávamos, que lá ele vai dizer que nós não tínhamos entendimento de Deus antes de ser alcançado por Cristo. Nós não buscávamos a Deus, não queríamos nada, a inutilidade era total, só tínhamos destruição e miséria em tudo que pensávamos e fazíamos, não tínhamos nada que chamasse a atenção de Deus para nos salvar, nada, simplesmente nada. Segundo o curso deste mundo, nós vivíamos num padrão desse sistema, desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, tem uma pessoa que direciona a forma de viver deste mundo. E nós vivíamos também segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. O descrente tem uma cartilha para seguir. Ele é escravo do pecado, mas ele vive dessa forma. Os seus pensamentos o distanciam de Deus. A sua forma de pensar não leva em consideração Deus, a sua palavra, o seu amor, a sua misericórdia. Não leve em consideração. Você pode até conhecer, eu conheço alguém que tem uma conduta boa, não se converteu ainda. Não é isso que eu estou falando. De qualquer forma, essa pessoa é escrava de um sistema, é escrava de uma conduta, é escrava de um príncipe, que o texto vai dizer que é o príncipe da potestade do ar, que condiciona o estilo de vida dessas pessoas que vivem distante de Deus. E aqui eu não estou trazendo merecimento para nós, para mim, para você, mas nós temos que entender que hoje nós estamos assim por causa de uma graça que nos alcançou quando estávamos mortos. Eu quero deixar isso muito claro nessa noite. Já foi deixado muito claro pelos louvores, pela ministração. Mas nós precisamos entender isso, que essa graça de Deus, ela começa a tomar forma, pelo menos na nós, e mudou completamente essa estrutura do viver, do sentir, do perceber e do agir. Mas isso tudo se dá por causa de Deus e da sua graça. Esse mundo, irmãos, vocês que estão aqui conosco hoje, que talvez ainda não tenha tido um encontro com Jesus Cristo, ele tem um sistema claro. Tudo que afasta você de Deus é o que ele promove. Ele tem um príncipe, o diabo, que conduz todo esse sistema e vai te levando cada vez mais distante do Senhor. Ele tem uma atuação, existe toda uma programação para acontecer isso. No Evangelho de João, lá vai dizer muito claro que os homens que vivem nas trevas, que servem a Satanás, que têm a sua conduta distante do Senhor, não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas. É muito claro, é um comportamento claro, mas é um comportamento que é de escravo. A graça de Deus, ela nos liberta, mas não é porque merecemos, é porque nós fomos alcançados por ela, porque nós estávamos mortos, nós não entendíamos sobre Deus, nós não pensávamos sobre Deus, nós não buscávamos Deus, tudo o que conduzia a nossa mente e o nosso coração era destruição e miséria, mas fomos alcançados pela graça. É muito bom falar sobre isso. Fomos alcançados pela graça. É lógico que aqueles que estão vivendo nesse mundo, estão afastados do Senhor, eles têm um acordo e seguem essa conduta, porque bem lhes convém, como também acontecia conosco. Então temos mortos e escravos. Andávamos conforme o padrão do mundo, seguimos o príncipe da potestade do ar, éramos conduzidos por espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Você vê um sistema e uma organização clara.
separados de Deus, alheios a Deus. Esta graça nos alcançou ainda quando andávamos segundo as nossas inclinações. Não é apenas um sistema, não é apenas um príncipe, mas também tínhamos as nossas inclinações. As pessoas que estão distantes de Deus hoje, elas acham bom o que elas fazem. Embora sejam escravos, mas querem continuar fazendo aquilo que a sua carne e os seus desejos. Todavia, quem se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Essa rebeldia, esse afastamento, essa forma de viver alheio a Deus, é o que Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: éramos por natureza filhos da ira. Portanto, Paulo, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios, nos diz que a graça de Deus se manifestou em nossas vidas com vida. Estávamos mortos. A uma humanidade que estava morta, afastada de Deus, que a sua conduta era dirigida pelo diabo e que as suas ações eram motivadas pela carne. E que por causa disso, éramos filhos da ira, ou seja, condenados. Versículo 1 ao versículo 3 deixa claro a nossa situação, como estávamos antes que a graça de Deus nos alcançasse. Um entendimento da graça, uma compreensão dessa graça que Deus realizou em nossas vidas, conduz a uma vida grata, a uma vida que exulta a Deus e que agradece pelo seu grande amor. Inevitavelmente, tem que começar pela compreensão de quem nós éramos. Inevitavelmente. Irmãos, isto é muito sério. Isto é uma exortação que eu faço para mim e faço para você. Quanto mais entendermos quem nós éramos, aquela mulher entendeu quem ela era e o que Cristo fez na vida dela. Aquela mulher entendeu quem ela era e o que Cristo fez na vida dela. Então aqui não tem um padrão, irmãos, para arrogância, para uma vida que você não honra, não dar lugar ao seu próximo, porque nós não tínhamos nada, é simplesmente graça. Então hoje, quando nós chegarmos a algum canto e falamos, ainda as pessoas reagem dessa forma: olha, eu sou salvo. Ah, você é muito orgulhoso, você tem um pensamento muito elevado sobre si, você fala essas coisas, como é que você pode dizer que é salvo? É pelo contrário, eu sou salvo, é porque a graça me alcançou de uma forma que eu não tinha nada para fazer. Eu não poderia fazer nada, porque eu estava morto, eu estava distante, o meu pensamento era alheio, o meu coração era distante, eu vivia única e exclusivamente para satisfazer os desejos da minha carne, eu obedecia a um príncipe da potestade do ar, eu seguia um sistema do mundo, e esse sistema me afastava cada vez mais de Deus, e a consequência era certa, não tinha outra, era ira, era condenação. Aí você vê, e muito assemelhou ao que o Isaac falou aqui, né? Até combinamos, o mais Deus, essa conjunção adversativa que muda tudo, mais Deus. Estávamos em uma situação, estávamos mortos, estávamos distantes, mais Deus. Quando aparece esse mais Deus, em muitos textos das Escrituras, é um alento, é um afago, é um carinho que o Senhor dá em nossos corações. Você pode perceber, em Romanos capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer assim, Paulo, né? Pode ser que alguém se anime em morrer por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morto por cada um de nós quando nós éramos pecadores. Entende? Pode ser que por algum justo Deus, alguém se promova ou se coloque no lugar para morrer por ele, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando tudo caminhava para a ira, quando não havia mais saída, Paulo usa essa expressão graciosa, mas Deus. E aqui é onde entra a nossa gratidão.
E aqui é onde entra a nossa percepção sobre tudo isso. Como estávamos e como estamos. Como caminhávamos e como estamos agora. Ele vai dizer, versículo 4 a 6, acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que mensagem. Olha que padrão nós recebemos através da graça. Começamos sem vida, distante, alheios, completamente afastados, vivendo pelos desejos e inclinações da nossa carne. Obedecíamos e seguíamos um curso deste mundo e um príncipe da potestade do ar. Não tínhamos nada para oferecer, estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele enfatiza mais uma vez, pelas nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui já aparecem algumas informações que vai elevando, que vai transformando essa graça numa maravilhosa graça. Estou falando tudo mediante a nossa percepção. Então, quando você começa, poxa, eu era dessa forma e hoje eu estou dessa. Mas Deus é graça. Rico em misericórdia e em amor. Hoje pela manhã nós ouvimos no relato da sala dos jovens, que estão vendo Conhecimento do Santo, do Tozen, falando a respeito de um amor que nós não conseguimos compreender e realmente é. É um atributo comunicável de Deus, mas que Ele nos dá em pequenas porções. Nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós somos orientados a amar o próximo. Então nós desenvolvemos de certa forma essa característica de Deus como imagem dele feita ali na criação em Gênesis. Porém, a compreensão desse amor, ela está muito distante. Como Deus é um Deus eterno, autoexistente, que seu amor é perfeito, nós temos pequenas porções e vamos entendendo na caminhada cristã sobre esse amor. Mas segundo o relato que foi falado aqui, a apresentação da sala, nós aprendemos cada vez mais, nós desenvolvemos cada vez mais no conhecimento desse amor, à medida que nós falamos sobre ele, à medida que nós expomos ele a outras pessoas, à medida que nós falamos para outras pessoas como Deus me amou, como Deus me alcançou, como a sua graça foi derramada sobre mim. E a partir disso é que eu quero nos chamar a atenção dentro desse texto aqui, dentro dessa porção do capítulo 2. Nós precisamos pensar, refletir e falar mais sobre essa graça. Temo que o nosso distanciamento de Deus e uma falta de relacionamento mais eficaz com Ele, através de leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, possam nos afastar cada vez mais dessas palavras. Amor, misericórdia, misericórdia e amor, que foram os atributos, os motivadores, entre outros, que Deus nos salvou, que Deus nos amou. A misericórdia que as Escrituras vai falar que é a causa de não sermos consumidos. Éramos filhos da ira, mas não fomos consumidos por causa da sua misericórdia. O amor, como já foi falado aqui, e que pelas Escrituras nós percebemos, é a expressão máxima de entrega de Deus, que entregou o seu próprio Filho por cada um de nós. Paulo vai dizer aqui nesses versículos de 4 a 6, que essa misericórdia e esse amor foi a motivação, o que Deus sentiu para conosco em nos salvar, em derramar a sua graça sobre cada um de nós. Eu não gosto muito de ilustrações que falem sobre essa ideia de amor de Deus e humanidade, mas eu ouvi uma certa vez, é distante? É, mas exemplifica mais ou menos e me chamou muita atenção sobre a questão do amor, dessa misericórdia de Deus. Já falei até aqui há um bom tempo atrás, não sei se os irmãos lembram, mas resumindo ela, né? Um pai ia com um filho no carro, chegando em sua cidade, e de repente ele sintonizou numa rádio lá, e viu uma notícia que um vírus muito forte estava se espalhando naquela cidade.
e que as pessoas que estavam contraindo aquele vírus, recebendo aquele vírus, estavam morrendo instantaneamente. E a cidade toda estava sendo ali, todas as pessoas estavam sendo contaminadas e, consequentemente, morrendo com aquele vírus. E o pai, indo para casa, acelerou o carro, né, para ver a situação na cidade, e entre todos os planejamentos, organizações para controlar aquele vírus naquela cidade, foi descoberto que o filho daquele homem que estava no carro tinha um tipo sanguíneo, tinha alguma coisa no DNA dele do sangue, que misturando com algumas outras substâncias, fazia-se uma vacina, uma medicação que controlava aquele vírus. Porém, nessa ilustração diz que quando esse menino e o pai, de bom grado, o levou até o hospital para fazer os exames preliminares, foi percebido que o sangue que teria que ser tirado era muito sangue e aquele menino teria que morrer para que controlasse aquela praga, aquele vírus que estava acontecendo naquela cidade. O que é que acontece? Aquele pai, com muita dor, com muita tristeza, entendendo que deveria salvar aquela cidade, que o seu filho poderia diminuir aquela dor de tantas famílias, entregou o filho dele, e o filho dele morreu para que fosse retirado aquele sangue, feito aquela substância e colocado ali como uma medicação para sanar, para diminuir aquele vírus naquela cidade. E deu certo. A ilustração diz que deu certo. A cidade ali foi aos poucos controlando aquela praga, né, aquele momento difícil, e não mais estavam morrendo pessoas. Porém, com 2 meses, a ilustração diz que o prefeito da cidade colocou um anúncio para que todos fossem até a praça, ia fazer um grande evento, uma homenagem àquele menino, aquele pai, né, aquele menino que foi morto, né, que foi tirado todo o seu sangue para livrar aquela cidade desse vírus tão cruel que foi acometido naquele momento. E diz que algumas pessoas estavam dizendo: eu não posso ir porque eu vou para um casamento. Eu não posso ir, e você vê semelhanças entre alguns textos da Bíblia, né? Eu não posso ir porque eu tenho um terreno que eu comprei e eu vou ter que fazer algumas coisas nesse terreno. Eu não posso ir porque eu estou muito cansado do trabalho. E a ilustração diz que aquele pai, ouvindo todas essas desculpas, ele enche o pulmão e diz: o meu filho morreu por vocês. Eu resumi aqui a ilustração, ela é muito mais enfática do que essa, mas me chamou a atenção sobre aquilo. É uma percepção, é uma forma de vivermos que em muitos momentos nós estamos tão distante da graça, do amor e da misericórdia de Deus, como conduzimos as nossas vidas, como falamos a respeito de Cristo, como pensamos sobre Ele, que em muitas situações parece que não vivemos e não temos um entendimento adequado sobre essas características, sobre esse tão grande amor e essa tão grande misericórdia que nos alcançou. Vivemos vidas alheias, temos o nosso emprego, passamos a semana toda, muitos de nós talvez nem pegamos a Bíblia para fazer leituras, oração muito menos, lábios agradecidos a Deus pelo grande amor com que nos amou, pela grande misericórdia que foi derramada sobre nós, e passamos a vida e vamos vivendo e vamos nos conduzindo de forma como essa cidade quando foi para homenagear o filho daquele homem que morreu, eliminando assim aquela praga que estava naquela cidade. Então eu temo bastante por isso. Termos como esse, verdades como essa, sejam isoladas, sejam esquecidas, sejam amenizadas, sejam afastadas de nós, em uma prática de vida que não condiz com isso. Irmãos, nós fomos alcançados pela graça. Quanto mais eu entender quem eu era e quem eu sou hoje, como eu estava e como eu estou, mais agradecido, mais um coração exultante, mais uns lábios, as minhas palavras, os meus lábios vão professar esse grande amor de Deus para comigo. Nós precisamos entender isso, e não só entender, internalizar, compreender e dar graças ao Senhor, uma vida grata, uma vida que agradece a Deus todos os dias por essa grande graça que nos alcançou. Paulo quer enfatizar isso no capítulo 2 de Efésios.
E ele enfatiza muito isso. Não esqueçam, eu vou repetir de novo, pela graça vocês são salvos. Não esqueçam, foi o grande amor de Deus, foi a sua grande misericórdia, porque vocês não tinham nada, pelo contrário, vocês não podiam fazer nada, mas vocês foram alcançados. Não esqueçam isso. O que motivou Deus a nos dar vida quando éramos mortos, a sua misericórdia e o seu amor. Percebemos que não é só vida, no decorrer do texto, mas vida filiada com Cristo, juntamente com Cristo. Nele temos a ressurreição e nele temos posição nos céus. Por meio de Cristo temos ressurreição, por meio de Cristo temos posição junto ao Pai. Percebendo que o argumento é gradativo, ele vos deu vida estando vós mortos. Aí depois tem o currículo lá de quem nós éramos. Distantes, alheios, coração ingrato, não pensávamos de Deus, seguíamos um curso desse mundo, seguíamos o padrão do príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com quem nos amou, com tão grande amor, Ele nos deu vida, quando estávamos mortos, pela graça sois salvos. E todos esses motivadores, tudo isso que Deus fez por cada um de nós, foi motivado pelo seu amor, que foi expresso na cruz do Calvário, entregando o seu próprio Filho, e foi motivado pela misericórdia. Ele não nos deu aquilo que merecíamos, éramos filhos da ira, porém agora somos cidadãos dos céus. Estávamos mortos, porém agora estamos vivos, e isso tudo juntamente com Cristo. Mortos, vivos, não é aquela brincadeira não, viu? Estávamos mortos, estamos vivos. Éramos filhos da ira, somos agraciados pelo grande amor e misericórdia. Éramos escravos do diabo e dos nossos desejos, agora nós somos adotados. Versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Propósito de Deus, apresentar a todos a sua suprema graça, sua bondade para conosco. Como se dá? Por meio dos nossos lábios. Nós temos que ter corações e mentes que compreendam esta graça, anuncia e faz conhecidas a todas as pessoas sobre esta graça. Nós temos que falar, nós temos que divulgar. Não fazendo semelhança entre Israel lá do Antigo Testamento, sobre as grandes maravilhas de Deus, a forma como Ele libertou o seu povo, as grandes maravilhas que Ele fez no Egito, a abertura do Mar Vermelho, toda aquela punição àqueles deuses falsos que existiam ali. E Ele diz a Israel: olhe, fale, quando seus filhos perguntarem, como se deu todas essas coisas? Então sente com ele e fale. Da mesma forma, nós temos que fazer isso, falar dessa grande graça que nos alcançou, que nós éramos perdidos, estávamos completamente mortos, distantes de Deus, mentes alheias, inclinados aos nossos desejos e à nossa carne, distante de tudo que se chamava Deus, sem conhecê-lo. Deus fez isso, e outras pessoas têm que conhecer sobre este amor, sobre essa misericórdia. Mas a graça de Deus nos alcançou. E versículo 8 a 10, finalizando, porque pela graça vocês são salvos. Não pense de outra forma, por favor. É tanto que o próprio texto, ele em si, já demonstra um derramar da graça de Deus. Porque só você lendo ele, você já percebe qual é a mensagem principal dele. Mensagem principal, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Irmãos, pela graça, vocês são salvos. Mas como assim? Deixa eu ser mais claro. Vocês estavam mortos. Vocês não tinham nada para oferecer. Vocês não conheciam a Deus e nem o buscavam. Mas pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. E isso não é mérito nosso. Isso não é um orgulho. Isso não é um pensamento elevado sobre mim mesmo. Pelo contrário, é um pensamento humilde. A partir do momento que eu compreendo que eu fui alcançado sem ter nenhuma condição de fazer nada. Foi puro amor e pura graça do Senhor. E ele vai dizer, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Apareceu um outro quesito aqui, né? Fé. Ah, mas agora tem a nossa participação, pela fé. Paulo vai dizer, e isto não vem de vocês. A graça, ela superabundou, ela foi derramada sem nenhum merecimento de vocês. Vocês não tinham condições, nós não tínhamos condições de fazer nada. Mas vocês são salvos pela fé. E essa fé também não vem de vocês. É dom de Deus. Sim, mas e as obras? Paulo vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você que está aqui nessa noite, talvez já tenha sido até alcançado por essa graça, mas que ainda tem esse pensamento de alguma obra, alguma coisa que eu faço, que vai me elevar, que vai me condicionar uma graça maior, uma salvação, esqueça, não é de obras. Você que está aqui, que ainda não teve um encontro com Cristo, que acha que o seu esforço, os seus méritos, as suas muitas orações, as suas muitas leituras, a sua forma de viver, eu sou um padrão na sociedade, tudo que eu faço está dentro ali de um padrão adequado, as pessoas me elogiam porque eu sou um bom dono, um bom marido, um bom funcionário, eu sou uma boa dona de casa, eu sou um filho exemplar. Esqueça. Se isso tudo está sendo condicionado ou pensado para a salvação, esqueça, porque não é por obras. É dom de Deus, é graça de Deus. E no versículo 10 ele diz, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora chegou as obras, as boas obras que nós fazemos. Essas boas obras, elas são condicionadas depois do derramar da graça. Mas entenda que até essas obras que nós fazemos, elas foram de antemão preparadas. O que é isso nesse texto? Graça. Como é que eu não procurava e fui encontrado? Como é que eu estava em total inutilidade e fui salvo? Como é que eu não pensava em Deus e Ele me alcançou? Como é que a minha vida era devotada a inclinações da minha carne e dos meus desejos, e hoje eu estou sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus? Porque eu fui salvo pela graça. Mas aí como é que eu desenvolvo minha fé? A fé é um dom de Deus que Ele entregou a cada um de nós. E as minhas obras? Essas obras que nós fazemos hoje, elas foram preparadas de antemão. Nada, tudo é graça. Graça do versículo 1 ao versículo 10 deste texto. Graça do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro todo. Graça do capítulo 1, Mateus, até Apocalipse, finalizando. Graça de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. Graça de Deus. Totalmente, nós não merecíamos, não tínhamos condições do padrão que nós temos hoje, de estar sentado em regiões celestes, juntamente com Cristo. Não tínhamos condições alguma. Romanos capítulo 3, não buscávamos, mas fomos encontrados. Romanos capítulo 9, 10 e 11, um povo que não me buscava, eu o encontrei, eu o trouxe para mim. Como pode? Nós não buscávamos e fomos encontrados. Graça. Como pode? A fé que eu desenvolvo é um dom de Deus. Graça. Como pode? Não tinha nada para oferecer e fui resgatado, fui salvo e recebi um padrão de vida muito melhor do que o que eu tinha antes. Muito melhor não, né? Que aí é comparativo, não tem nem comparação. Como pode? Graça. E as obras que eu desenvolvo hoje, como filhos de Deus? Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Graça. Versículo 1, versículo 10, capítulo 2, Bíblia inteira, graça. A minha graça te basta, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Graça de Deus. Então, é preciso pensar sobre isso. O apóstolo aqui quer falar mais um lembrete. É pela graça que vocês são salvos. É pela fé, e também não é de vocês. E também não é por obras, para que ninguém se glorie. E também as obras que vocês fazem, foi Deus que preparou de antemão para que andássemos nela. Graça de Deus. A graça de Deus se tornou abundante em nossas vidas, motivada pela sua misericórdia,
que é a causa de não sermos consumidos, motivada pelo seu amor, que na sua expressão máxima foi entregar o seu próprio Filho para nos substituir na cruz do Calvário. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, pense mais sobre essa graça, se deleite mais nessa graça, a partir de uma compreensão de quem nós éramos, como estávamos e o que nós somos hoje. Se deleite, reflita mais sobre essa graça, vive uma vida mais entregue a Jesus, um relacionamento mais aproximado, um relacionamento mais enfatizado por isso, essa graça que foi derramada sobre nós. E você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, pense sobre isso. Você talvez hoje esteja vivendo no curso desse mundo, obedecendo ao príncipe da potestade do ar, se deleitando nos seus próprios prazeres, nos seus próprios desejos, os desejos da sua carne, sendo condicionado a uma vida através desses pensamentos. Então entenda que o Espírito Santo possa estar iluminando a sua mente e entender que essa salvação que nós declaramos, esse relacionamento com Deus que dizemos que temos, não pertence, não é mérito nosso. Não foi eu que conquistei, não é que eu tinha nada de bom para que Deus olhasse e me escolhesse. Não, é pura graça. Foi Ele que preparou, foi Ele que executou tudo isso por cada um de nós. Então que a graça de Deus, ela possa ser o motivo constante dos nossos louvores, da nossa adoração, da nossa vida cristã, da nossa comunhão, dos nossos relacionamentos. Que essa graça de Deus, ela possa estar presente nos nossos lábios e que em todo momento, onde estejamos, fazendo qualquer coisa, saia da nossa boca: o Senhor graciosamente me salvou, porque eu não tinha nada a oferecer, mas por amor e por misericórdia, Ele me resgatou. Amém? Então esta graça, a família Graça trouxe essa mensagem para cá para vocês. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 nos mostra isso. Então vamos nos deleitar nessa graça e vamos apresentar essa graça, porque é vontade de Deus, no versículo 7, que essa graça seja conhecida de todos, todas as pessoas. E não vamos nos calar, vamos falar a todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de convivência, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos: eu fui salvo pela graça de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Ó Deus, nos faz cada dia pensarmos mais sobre isso, termos um entendimento mais aproximado. É muito vasto esse amor, é imenso esse amor, nós não conseguimos entender por completo. Mas nos dá a cada dia uma porção de conhecimento sobre Ele, e que isso possa transformar as nossas vidas e moldar a nossa forma de pensar e viver neste mundo. Nós agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.